A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse livro, e talvez seja exatamente por isso que ele foi esquecido. Porque, se o que está escrito em suas páginas for verdade, então a história da humanidade não é uma sequência aleatória de eventos, mas o cumprimento de algo que foi previsto há mais de 3.000 anos. Imagine um texto tão antigo que antecede impérios, religiões e até o conceito de ciência moderna. Um manuscrito perdido, escrito em tábuas de argila, que descreve fenômenos que só a tecnologia do século XXI seria capaz de comprovar. Guerras globais, o avanço da inteligência artificial, mudanças climáticas e até a descoberta de planetas habitáveis fora do sistema solar. Esse livro existe, ou melhor existiu. Conhecido como Enuma Anu-Enlil, ele foi redescoberto nas ruínas da antiga Babilônia e contém algo que a história moderna tenta explicar até hoje. Profecias detalhadas que parecem ter previsto o futuro com precisão assustadora. Mas quem o escreveu? O que realmente está codificado em suas linhas? E por que, durante séculos, o conteúdo desse texto foi mantido em sigilo, longe dos olhos do público? No coração do atual Iraque, há quase um século, arqueólogos britânicos encontraram uma série de tábuas de argila cobertas de inscrições cuneiformes. Elas estavam enterradas sob o que restava da antiga Nínive, a capital do Império Assírio. Quando as inscrições foram traduzidas, os pesquisadores perceberam que não se tratava de registros econômicos, mas de algo muito mais enigmático. Previsões celestes, descrições detalhadas de eclipses, estrelas em movimento e eventos cósmicos ligados ao destino dos reis e impérios da Terra. O texto, batizado de Enuma Anu-Enlil, foi escrito por volta de 1000 a.C., mas os próprios autores afirmavam estar copiando algo ainda mais antigo, registros dos sábios que vieram antes do dilúvio. O livro era uma espécie de manual astrológico, mas, para alguns estudiosos, parecia conter um padrão profético. Ele não apenas descrevia o céu, mas interpretava seus movimentos como avisos sobre o futuro da humanidade. O mais intrigante é que muitas das previsões pareciam coincidir com eventos reais, eclipses associados à queda de impérios, estrelas novas surgindo pouco antes de catástrofes, e até descrições que lembram a explosão de supernovas registradas séculos depois. Mas o que transformou o Enuma Anu-Enlil em um enigma global não foi o conteúdo astronômico, foi algo que viria à tona mais de 2.500 anos depois. Nos anos 1970, uma equipe de pesquisadores liderada pelo linguista americano Zecharia Sitchin reinterpretou as tábuas sob um novo ponto de vista. Ele acreditava que o texto não era apenas simbólico, mas literal, uma espécie de registro de eventos reais que conectavam a humanidade a seres vindos das estrelas. Entre as linhas do Enuma Anu-Enlil, Sitchin encontrou referências a um corpo celeste chamado Nibiru, descrito como a estrela dos deuses viajantes. O detalhe é que o movimento desse astro era descrito de forma tão precisa que, segundo cálculos modernos, ele só poderia estar se referindo a um planeta em órbita altamente elíptica, que retorna ao sistema solar a cada 3.600 anos. Se isso for verdade, o texto seria o primeiro registro de um corpo celeste ainda não identificado, algo que astrônomos modernos chamam de Planeta 9. A coincidência é que, em 2016, cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia detectaram anomalias gravitacionais que indicam a existência de um planeta gigante escondido nas bordas do nosso sistema solar, exatamente como descrito nas tábuas babilônicas. Mas há algo ainda mais perturbador. Em uma das tábuas, há uma profecia que diz: quando Nibiru retornar, os céus estremecerão, e o conhecimento dos antigos será restaurado à humanidade. O texto, escrito há cerca de 3.000 anos, fala de um retorno cíclico, algo que coincide com previsões modernas sobre alinhamentos planetários e mudanças climáticas drásticas. Teria a antiga Babilônia realmente previsto o comportamento cósmico que a ciência só agora começa a entender? Durante séculos, cópias do Enuma Anu-Enlil circularam secretamente entre sacerdotes, astrônomos e governantes. Na antiga Pérsia, acredita-se que os magos, os mesmos que aparecem na história bíblica do nascimento de Cristo, usavam esse texto para prever o destino dos impérios. Há registros de que Alexandre, o Grande, consultou traduções babilônicas antes de suas campanhas na Ásia. Os romanos, por sua vez, incorporaram partes do texto em seus calendários astrológicos, e até os primeiros padres cristãos estudaram suas simbologias em busca de correlações com o Apocalipse. Mas, ao longo da história, algo curioso aconteceu. Sempre que o texto reaparecia, grandes transformações políticas e religiosas seguiam pouco depois. No século XIII, uma cópia foi redescoberta em Constantinopla, e meses depois, a cidade foi saqueada durante as Cruzadas. Em 1902, novas tábuas foram encontradas em Nínive, e, 3 anos depois, começou a Primeira Guerra Mundial. Coincidência? Talvez, mas o padrão se repete, e alguns acreditam que isso não é acidental. O Enuma Anu-Enlil não apenas descrevia os céus, ele ligava eventos cósmicos ao comportamento humano,
como se o destino das civilizações estivesse sincronizado com as estrelas. E, para muitos, essa ideia não era superstição, era conhecimento perdido. Em 2004, um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge digitalizou dezenas de fragmentos do Enuma Anu Enlil. Ao analisar matematicamente as previsões celestes, algo chamou a atenção. Os padrões de eclipses e conjunções planetárias descritos no texto coincidiam com ciclos solares modernos, ciclos de 11 e 33 anos, que afetam diretamente o clima da Terra. Ou seja, os antigos já sabiam que o Sol passava por períodos de maior e menor atividade, influenciando colheitas, secas e até comportamentos sociais. Em 2021, um estudo do Instituto Max Planck confirmou que certas passagens do Enuma Anu Enlil descrevem anomalias solares, como tempestades geomagnéticas, com precisão de dias. Para colocar isso em perspectiva, esses registros foram escritos 1000 anos antes da invenção do telescópio. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente. Uma passagem da Tábua 68 menciona: quando o Sol se dividir em duas sombras e o vento soprar do leste por 3 dias, virá uma era de máquinas que pensam. Para os antigos, isso podia significar qualquer coisa. Mas, para nós, é impossível ignorar a coincidência com a era da inteligência artificial. Um texto de 3000 anos falando de máquinas que pensam. O que se acreditava ser pura metáfora parece ganhar novo sentido em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais próxima da consciência. Há uma razão pela qual o Enuma Anu Enlil foi mantido em sigilo por tanto tempo. Não era apenas superstição, era controle de informação. Nos séculos em que o texto era acessível apenas a sacerdotes e reis, ele representava poder absoluto. Saber quando o próximo eclipse aconteceria, ou quando o vento dos deuses traria boas colheitas, podia decidir o destino de nações inteiras. Era o equivalente antigo ao domínio da ciência moderna. Quando as tábuas começaram a ser traduzidas no século XX, estudiosos notaram que algumas estavam deliberadamente quebradas. Partes cruciais das previsões haviam sido apagadas ou riscadas, e, curiosamente, todas essas lacunas coincidiam com menções a ciclos de destruição global. Alguns fragmentos falavam de chamas caindo do céu e de mares que se elevam até as montanhas. Outros mencionavam os dias em que o homem se tornará como o Criador. Essas partes foram consideradas místicas demais e, por décadas, descartadas pela academia. Mas hoje, com as mudanças climáticas e a inteligência artificial avançando de forma acelerada, essas antigas metáforas parecem menos simbólicas e mais proféticas. Se o Enuma Anu Enlil realmente previu parte do nosso futuro, isso levanta uma pergunta muito maior. Como um povo de 3 milênios atrás poderia saber tanto? Há 3 hipóteses principais. 1. Conhecimento astronômico avançado. Talvez os babilônios fossem observadores tão precisos que conseguiram prever ciclos cósmicos com séculos de antecedência. 2. Transmissão perdida de civilizações anteriores. A ideia de que a humanidade já teve períodos de conhecimento elevado que foram destruídos por catástrofes. 3. Contato externo. A hipótese mais polêmica, defendida por Sitchin e outros pesquisadores, de que parte desse conhecimento teria sido entregue por visitantes não humanos. Independentemente da explicação, o que as tábuas revelam é uma percepção de mundo muito mais profunda do que imaginamos. Para os antigos, o tempo era cíclico, não linear. O que aconteceu antes, voltará a acontecer. O futuro não era imprevisível, apenas esquecido. E talvez o verdadeiro poder do Enuma Anu Enlil esteja aí, não em prever o futuro, mas em lembrar que ele se repete. Hoje, as tábuas do Enuma Anu Enlil estão guardadas no Museu Britânico, longe do público, acessíveis apenas a estudiosos, mas algumas de suas profecias permanecem em aberto, aguardando o próximo ciclo, o próximo retorno das estrelas. Talvez o livro não tenha anunciado o futuro apenas uma vez, talvez ele continue a fazê-lo, em silêncio, linha por linha, há 3000 anos. E, se há algo que esse texto nos ensina, é que o conhecimento esquecido sempre encontra uma maneira de reaparecer. Porque, no fim, o futuro nunca é realmente novo, apenas o eco distante de algo que já foi escrito. E tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos.